Boa noite, pessoal. Mais uma vez nós estamos aqui, eu, meus colegas Marcos de Paola e Renato Martins, sendo o Marcos de Paola o nosso coordenador da área de tecnologia lá do Colégio Notarial Conselho Federal, Renato Martins, nosso assessor para os assuntos de tecnologia da informação. Boa noite, pessoal. Mais notariado. E hoje a gente volta para falar com vocês agora. Nós já fizemos 2 lives, sendo que a primeira a gente tratou um pouquinho sobre como que funciona o e-notariado, falando um pouco sobre o cadastramento, como que é emitido o e-notariado para a população. Na sequência, voltamos um pouquinho para trás para explicar como que o tabelião faz, né, para se tornar, para ter o seu e-notariado. E hoje a nossa intenção é trabalhar justamente o ponto de emissão do e-notariado para o seu preposto, o preposto do tabelião, e também para o cliente, né, o cliente final, que é o usuário, sendo que a partir deste tipo de cadastramento para o preposto, ele pode, dependendo da autorização que lhe for dada, autorizar, emitir um e-notariado para o seu cliente, certo? O tabelião, evidentemente, também pode fazer isso. Então, nesse passo agora de introdução, que eu acho importante lembrar, que é bastante relevante. É com o e-notariado que o usuário vai fazer a assinatura do ato notarial, certo? E é a grande contribuição do e-notariado para o mundo notarial nesse ambiente eletrônico de assinatura à distância é que o e-notariado é gratuito para o cliente, né? Aliás, ele é gratuito para todos os usuários do sistema, né? Essa previsão está no provimento, dentro lá do capítulo de sistemas do e-notariado, que o fornecimento do e-notariado para clientes é grátis. Então, eu acho importante a gente consignar que isso não é simplesmente uma benesse que é dada, mas também há aí, dentro do próprio provimento, essa designação de que o e-notariado é gratuito. Eu estou procurando aqui no provimento, eu peço desculpas aí, porque eu acabei não me antecipando a olhar isso aqui, mas aí, na medida que a gente for conversando, eu acho que o artigo fala para vocês. Que é outro detalhe relevante para a gente conversar aqui? Eu hoje recebi uma pergunta que eu acho que talvez algumas pessoas tenham essa dúvida, e ele se refere à utilização do e-notariado como uma plataforma obrigatória. Que acontece? A pergunta veio no seguinte sentido: bom, eu tenho que usar o e-notariado mesmo? Existe essa previsão dentro do provimento ou eu posso usar outro sistema? Gente, o sistema que tem que ser usado para fazer escritura eletrônica é o e-notariado, e o provimento delimitou isso de forma muito clara em 2 artigos. Os artigos são o artigo 4º, então vamos lá no artigo 4º do provimento, que vai falar que para a lavratura do ato notarial, o notário utilizará a plataforma e-notariado e dá o link e tal. Bonitinho. Até aqui, parece que ainda haveria alguma possibilidade de você usar outro sistema, mas não é verdade. Quando você vai no artigo 36, é o 36 mesmo. Fica vedada a prática dos atos notariais eletrônicos ou remotos com recepção de assinaturas eletrônicas à distância sem a utilização do e-notariado. Pode parecer em algum ponto que isso é um pouco impositivo, mas entendam, todos têm que entender que esse sistema ele está preparado para ter uma uniformidade no ato notarial eletrônico no Brasil. A intenção do CNJ foi justamente que não houvesse uma diferença na forma de lavrar. Temos que lembrar que quando nós falamos em lavratura de ato eletrônico à distância, isso pode impactar se houver procedimento diferente. Lembro a todos que antes de sair o provimento, haviam provimentos estaduais, cada um designava de uma forma. Alguns exigiam videoconferência, outros exigiam SCP Brasil. Isso pode gerar uma confusão para o usuário do serviço notarial, podia gerar uma confusão para o usuário do serviço notarial, bem como podia até resultar numa certa concorrência, sendo que um poderia ter um requisito
que fosse mais exigente do que o outro. Então, eu acho que fez bem, o CNJ andou muito bem em disciplinar e padronizar uma plataforma única. E não fiquem preocupados com a questão de custo, de quanto que haveria de investimento por parte da serventia, porque, exceto o leitor biométrico, que me parece que é um mínimo, né, para se tratar de ato eletrônico, se tratar uma forma de adentrar o universo eletrônico, não há um investimento que o cartório tenha que fazer, porque o sistema é web. Tá aqui meus dois colegas para me ajudar nisso. O sistema é web, ele está preparado, você vai subir lá dentro a escritura, você vai usar a videoconferência que está lá já dentro padronizado. Então, não há um investimento físico efetivo em relação a essa utilização dessa plataforma. Tá legal, gente? Então, eu queria deixar só isso aqui consignado, porque daqui para frente a gente começa a falar da plataforma e como você vai emitir o seu certificado para o preposto e o preposto emitir para o usuário. E aí vem aquela pergunta, mas eu poderia usar um outro? Não. Tá? Vamos deixar isso bem claro, o provimento foi cuidadoso nisso e acho que vocês têm que eleger efetivamente essa ferramenta como uma ferramenta que foi agraciada para vocês, foi colocada de forma a ser utilizada imediatamente. Na próxima live que a gente vai fazer, a gente já vai demonstrar a utilização da ferramenta em si. Acho que é a live que todo mundo está esperando, ver o sistema funcionando, né? E aí vocês vão perceber que tem ali toda a plataforma prontinha para usar. A última informação, antes de eu passar para o Renato Martini a palavra, e depois nós vamos fazer aquele esquema de responder umas perguntas, o Marcos vai fazer a apresentação de como é feita a emissão. É só lembrar, e eu conversei há pouco com a doutora Gisele, que é a presidente do Colégio Notarial, e a gente está hoje com uma fila, tá, para fazer o cadastramento dos notários, bem como a liberação para o notário ser uma AN, uma autoridade notarial que emite o certificado. Eu vou falar isso devagar porque eu acho importante vocês entenderem. Você tem um primeiro passo, que é se tornar um tabelião munido do e-notariado, e como tabelião, municiar o seu preposto também com essa ferramenta, e esse preposto ou tabelião emitiu o e-notariado para os clientes. Vejam bem, esta autorização para emissão do e-notariado para cliente é uma outra passagem que exige que o Colégio Notarial internamente autorize. Isso leva, evidentemente, tempo. A gente está com uma equipe montada, trabalhando fortemente. Está o Marcos de Paula e o Renato Martini em loco, trabalhando diariamente na ferramenta com a equipe, fazendo vários aprimoramentos. Então, eu peço a vocês um pouquinho de paciência em relação a essas autorizações, bem como a autorização para ser a autoridade notarial emissora do e-notariado. E aqui, uma informação para os registradores civis de pessoas naturais que praticam atos notariais que envolvam a utilização da plataforma e-notariado, certo? Então, a gente sabe que no Brasil existem várias regulamentações diferentes em cada estado que recepcionaram, eventualmente, leis estaduais ou tem no provimento que autorizam o registrador civil a prática de um ato notarial, como uma procuração, ata notarial. Acredito que algum estado, acho que difícil algum estado realmente o registrador praticar o ato de escritura pública em totum, né, na completude, todos os atos. Mas, eventualmente, alguns estados autorizam, como é o caso, por exemplo, do estado de São Paulo, que autoriza a prática de reconhecimento de firma, autenticação e procurações. Aí o registrador civil vai estar dentro do notariado? Com certeza, se ele tem essa atribuição, ele está sendo cadastrado já, existe dentro da plataforma o ambiente para ele, específico para ele, e isso não o diferencia do notário no aspecto geral. E, inclusive, a grande pergunta que vem sendo feita é, mas o registrador civil vai poder emitir e-notariado para os seus clientes? Sim, hoje conversei com a Gisele com calma sobre isso, não haverá diferenciação nesse sentido, o registrador civil vai poder emitir o e-notariado para o cliente. A única coisa é, como eu disse, tanto para o notário quanto para o registrador, a gente tem uma fila de trabalho, então a gente pede paciência, não é uma diferenciação entre as atribuições, é que realmente é necessário aí um tempo natural de maturação dessas ferramentas e da ambientação de todos os notários e registradores dentro da ferramenta. Legal, gente? Evidente que a plataforma foi criada para os notários, né? Para a função notarial. Mas, como eu expliquei já, existem registradores que têm a prática de alguns atos notariais.
Legal? Desculpa me estender um pouco aí, meus colegas, mas eu acho que esse recado é importante porque há aí alguma ansiedade em relação a essas questões e eu repito que é importante que todos tenham um pouquinho de paciência, porque nós estamos aí tentando finalizar o desenvolvimento e o cadastramento de todo mundo dentro da plataforma. E com isso eu passo a palavra aí para o Renato Martini, que conduz aí uma sequência agora de outras explicações. Boa noite, Rafael. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos aí que estão seguindo a gente. Como dizem os antigos, time que ganha não se mexe. Então, eu vou pegar aí as perguntas, né, que o pessoal da última live colocou no ar, né, que foi segunda-feira agora. Foram muitas perguntas, fiz uma seleta, né, eu acho que pode ajudar, seja aquele que não obteve a resposta ainda do seu questionamento, ou de outros notários ou da equipe do tabelionato brasileiro que tenham essas dúvidas. Então, eu fiz aqui essa seleta, e algumas perguntas até o doutor Rafael tratou imediatamente depois da live, né? Mas aí sem prejuízo de fazer uma breve observação e também, obviamente, abrindo aí os colegas que queiram aí complementar alguma das minhas perguntas. Então, vamos diretamente para a gente não tomar tempo aí demais da apresentação do Marcos, né? E mais uma vez eu vou citar o nome das pessoas que fizeram perguntas, né? Que se identificaram aí, até como uma homenagem a essas pessoas que fizeram as perguntas. A Israela Riego, ela perguntou: o cliente com o certificado ICP Brasil, vejam que essa é a pergunta clássica, né, dos nossos lives, deve ter certificado A1, A3. Depois o Tiago Almeida fez a mesma pergunta: certificado ICP Brasil poderá ser utilizado A1, A3? Essa nomenclatura é uma nomenclatura típica do Brasil, tá? Não existe nenhuma PKI no resto do mundo, foi uma invenção brasileira. Esse A é de assinatura. O numeral 1 e 3 significa que é um certificado A1 que ele é gerado em software e armazenado em software. É um certificado digital tradicionalmente armazenado dentro do seu computador, que tem 1 ano, geralmente 1 ano de validade. O certificado A3 geralmente tem 3 anos, ele vem nesses dispositivos, como um cartão eletrônico ou aquele tokenzinho que parece um pendrive, né? Pode ser usado um ou pode ser usado o outro, é um certificado digital da ICP Brasil, ele é plenamente aceitável para assinar pelas partes ou pelo tabelião. O tabelião não tem outra saída senão assinar com o ICP Brasil, ele tanto pode usar um quanto o outro. O Márcio Araújo, ele perguntou, só para ficar resumido, o cliente que tiver ICP Brasil poderá assinar a escritura no notariado ou ele precisa ter o certificado de notariado? Essa foi uma pergunta que até o Rafael tratou e ele fez uma observação muito interessante. No artigo 3, é dito assim: são requisitos da prática do ato notarial eletrônico. Aí vem uma série de incisos. Primeiro, a videoconferência, ou seja, requisito, tem que ter. 2, concordância expressa das partes usando a videoconferência, obviamente. 3, assinatura digital pelas partes, exclusivamente através do e-notariado. Isso que o Rafael chamou a atenção, mas não é o certificado do e-notariado, é a plataforma do e-notariado. Então, isso aqui gera muita confusão. Boa parte dessas perguntas são por isso. Tá? A plataforma do e-notariado ela é mandatória para o ato notarial eletrônico. Né? Não tem outro ambiente a ser operacional e técnico a ser usado, senão o e-notariado. Mas é possível usar o certificado, essa credencial do notariado, esse certificado do notariado, ou pode ser usado da ICP Brasil. Né? Vem os outros incisos, a assinatura do tabelião de notas com a utilização do certificado digital ICP Brasil, é um inciso 4º, e depois o uso de formatos de documentos de longa duração com assinatura digital, é o PDF. Né? Fábio Vieira da Cunha Queiroz perguntou: a live ficará disponível nesse canal? Todas ficam disponíveis, né? Pelo menos no Facebook eu vi que ficam. Nas outras mídias eu acredito que também fiquem, né? O José Luiz Ferreira dos Santos, ele perguntou: o cliente precisará da webcam e da leitora ou é só para o cartório? A palavra webcam, ele precisa de um instrumento de captação da imagem para fazer a videoconferência. A videoconferência é obrigatória, tem que acontecer para a manifestação das partes. O webcam, geralmente, o pessoal associa com aquela câmera que você tem no teu desktop. O notebook, tradicionalmente, vem com uma.
celular também possibilita o seu uso. Então, para que o cliente possa participar da videoconferência, obviamente, ele vai ter que ter esse dispositivo, né, para poder capturar a sua imagem. Né? A leitora, acredito que seja a leitora biométrica, essa sim, para identificação dos clientes das serventias, né, para fazer o seu credenciamento, para fazer a sua biografia e também para capturar, seja a face, né, que a biometria é uma palavra genérica, tanto pode ser biometria facial, pode ser a impressão digital, a famosa fingerprint. Então, o cartório deverá ter a leitora, não o cliente, obviamente, mas a webcam ela é essencial para o cliente, para o usuário comum. Né? O tabelionato Piratininga de Notas e Protestos. Boa noite. As escrituras híbridas, as partes que comparecem presencialmente para assinar fisicamente também têm que participar da videoconferência? Essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer para o Dr. Rafael, que realmente hoje eu e o Marcos estamos debatendo esse tema. Né? Como eu até cheguei a falar na live, que essa questão das escrituras híbridas elas aparecem nas disposições finais, no artigo 30, e elas não são bem detalhadas ali, né? Elas não são bem precisadas. Eu acredito que sim, né? Eu acredito que se a parte tem colhido a sua assinatura manuscrita, né, ela terá que participar de uma videoconferência, ainda que... Mais ou menos, Renato, desculpa te interromper, Veja, mas... eu não tenho certeza, para ser muito sincero. Não, dá para a gente falar aqui rapidinho, eu vou te interromper, vou cortar sua fala. Não, manda bala, manda bala. Porque você me chamou aqui. Na realidade, quando você trabalha a leitura do provimento, você vai verificar que há possibilidade de assinatura de apenas uma das partes. Não é necessário fazer a videoconferência em conjunto, né? Você pode fazer de uma e depois da outra, ou as duas, ou três, ou quatro, ou cinco. Seja, por exemplo, no inventário, que você tem um monte de gente, você pode fazer uma de cada vez. Aí tem um detalhe muito relevante que também tem a ver com as normas de corregedoria de cada estado. Porque tem estado que exige que o ato seja feito no mesmo momento. Aliás, essa é a regra geral, tá? Mas, dada a circunstância, vamos dizer, mercadológica que a gente vive nos dias atuais, não é possível você trabalhar a assinatura, eventualmente, de todas as pessoas. Às vezes com uma construtora ou uma grande empresa que está fazendo uma escritura, e do outro lado tem uma pessoa física, sem desmerecer nenhuma das partes, mas a pessoa física às vezes tem mais facilidade de assinar. A empresa está fazendo várias escrituras, então ela vai uma vez ao cartório e assina várias escrituras. E por conta disso, as corregedorias disciplinaram a possibilidade, em alguns estados, repito, aí tem que olhar a norma de cada estado, de ter um lapso temporal para assinatura das partes. Eu vou citar o estado de onde eu sou, que é o estado de São Paulo, que tem 30 dias para assinar. Então, você pode assinar, assina o vendedor e 30 dias, ou 20 dias, ou até 30 dias, a outra parte. Então, agora a gente entra na questão da assinatura híbrida. É totalmente possível e não necessariamente a parte precisaria participar da videoconferência. Tá? Por quê? Porque a leitura que vai ser feita para esse cliente, que é o que assina fisicamente, ela vai acontecer naquele momento, de acordo com o Código Civil, artigo 215, o tabelião vai recebê-lo, ele vai ler, vai fazer a conferência de identificação, livre manifestação de vontade, fazer a leitura do ato, e ele vai assinar graficamente o ato notarial, né? Enquanto que e aí o tabelião tem que tomar o cuidado de consignar no ato que a assinatura da outra parte foi feita pelo certificado notarial, e aí essa assinatura, consignado isso no ato e arquivado num gerenciador eletrônico de documentos, aquela anuência, aquela outra parte. Isso tudo vai ficar arquivado e perfeito, ok. Então, na verdade, a participação numa escritura híbrida, a não ser por vontade das partes ou pelo próprio tabelião, que quer ter um pouco mais de cautela e quer a participação de todos, ele pode pedir, mas na realidade não se vê no corpo do provimento a exigência de participação conjunta dos signatários do ato notarial. Eu vou aproveitar para fazer uma errata que me puxaram a orelha aqui, o pessoal técnico que está me assistindo, que não é certificado e-notariado. E-notariado é a plataforma, vamos deixar o conceito correto,
e o certificado que é emitido pelo sistema do e-notariado é o certificado notarial. Estou certo? Acho que eu consegui agora fazer a errata, é isso, né? Perfeito. Não, isso dá. Você já tinha tocado nesse tema, Rafael, dá muita confusão. A plataforma e essa credencial digital. Pensa o certificado notarizado, né, como está o notarial, como está no provimento, ele é uma credencial digital. Então dá uma confusão entre a plataforma e esse credencial. Vou aproveitar para falar do que você tocou nesse assunto. A letra da lei, quem está assistindo a gente são juristas, são pessoas que trabalham dentro do cartório, são tabeliães de notas. E a gente se prende muito à letra da lei, né? A letra da norma, né? E ela diz que os requisitos para a prática do ato notarial, artigo 3º que você leu, um deles é a assinatura digital pelas partes e fala exclusivamente através do e-notariado. Olha a diferença em relação ao inciso 4º, que fala assinatura do tabelião com a utilização do certificado digital ICP Brasil. Então, você vê que no inciso 3º ele usa a plataforma e-notariado, que aí você usa o ICP Brasil, mas no inciso 4º ele deixa claro que para o tabelião é a utilização do certificado ICP Brasil. Estou me estendendo aqui. Vai lá, Renato. Não, às vezes até pela novidade da norma, de tudo isso que a gente está vivendo, né, o pessoal faz às vezes uma leitura apressada e gera esses equívocos entre o certificado e a plataforma, mas acho que está bem esclarecido. Ainda seguindo essa seara aí da videoconferência, o pessoal fez ainda várias perguntas sobre isso. Eu também agrupei aqui 2 perguntas do Tiago Rafael, e que ele fala assim: ainda é possível realizar atos assinados digitalmente com a ICP Brasil sem necessidade de videoconferência exigida pelo notariado? A resposta, creio eu, juridicamente, é não. Né? Ou seja, o artigo 8º, parágrafo 3º, para assinatura dos atos notariais eletrônicos é imprescindível a realização da videoconferência notarial para a captação do consentimento das partes. Ou seja, nada tem a ver assinar com o ICP Brasil e fazer a cerimônia da videoconferência para fazer essa qualificação, fazer aquele cerimonial que o notário faz para as partes. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você vai assinar ICP Brasil para tramitar o documento eletrônico, né, para assinar, da integridade, da autenticidade daquele documento, não tem nada a ver com a cerimônia da videoconferência. Uma coisa não dispensa a outra. Aí o Luiz Aguiar, seguindo esse mesmo caminho, ele pensa assim: penso que na prática, ainda na temática da videoconferência, penso que na prática a videoconferência vai atrapalhar a agilidade do processo de assinatura do ato. A MP 2200, assim como as outras normas, não prevê videoconferência para a validade do ato eletrônico, não previa. Né? A MP 2200, que é a lei brasileira que cria de fato e de direito a infraestrutura de chave pública brasileira, da presunção de validade jurídica, assinatura digital, né? Cria ICP Brasil, cria toda essa arquitetura, ela tem mais de 18 anos de vida, a tecnologia da videoconferência sequer existia, não estava tão difundida, não tem a ver com a questão do notário, com a vida notarial, com todos esses atos que são cometidos dentro do cartório. Então, uma coisa também não tem nada a ver com a outra. A questão da lentificação, da videoconferência atrapalhar, eu acho que a gente tem que deixar, como disse a doutora Gisele no live dela, deixar respirar o provimento. Vamos ver na prática, né? Acho que é uma ferramenta utilíssima. Tá? Eu acho que o notário ele vai ter, com o e-notariado, uma riquíssima plataforma de tramitação de documentos, tá? com um mecanismo de videoconferência embutido. É uma plataforma muito original e muito rica. Tá? Eu acho que ela traz solidez, ela traz segurança. Tá? Pode parecer que atrapalha, mas não creio eu. Eu vou te interromper de novo, na verdade, para complementar, porque eu tinha anotado também essa pergunta aí do Luiz Aguiar, porque ele faz uma crítica, né? Ele faz em tom de crítica. Exato. Que seria atrapalhar a agilidade do processo. Pois eu acho que tem que pensar diferente. Ela não atrapalha, ela garante a segurança jurídica porque você não está trabalhando em qualquer tipo de documento eletrônico. E sim, a MP 2200 se mantém funcionando sem a videoconferência em relação a documentos que não são notariais. O provimento, ele trata da regulamentação do ato notarial digital. E a partir disso, que é o CNJ que está regulando, que ele regula sim, ele tem competência para regular a atividade notarial extrajudicial no Brasil, ele diz, olha, para o ato notarial, face à segurança jurídica necessária, deve ser trabalhado também a utilização de videoconferência. Então, eu acho importante consignar
esse ponto que ele coloca como uma crítica, mas MP 2200 é genérico. Aqui nós estamos trabalhando em um ato específico. Com certeza. Corretíssimo. Eu acho que a visão é essa. Eu acho que o notário deve ver isso como um benefício, como um ganho. Sim. Um ganho. Ele está ganhando uma plataforma em que ele tem essa possibilidade de fazer uma interação, uma sessão interativa com o seu cliente. Eu acho que isso é muito positivo. Seguindo aqui, a pergunta do Wallace Santiago. Ele falou, poderia passar quais leitores biométricos compatíveis, ou seja, leitores que você pode usar dentro do e-notariado para fazer a captura da biometria? São basicamente 4 famílias, três famílias, perdão. Mas, antes de nominá-las, Wallace, quando você se credenciou no notariado, quando você ativou a sua N, Marcos até me corrige o momento exato, você recebeu um e-mail com um link para o manual onde estão as definições. Estão descritas esses leitores compatíveis, onde tem o caminho para você baixar o driver, a configuração. Tem que fazer a leitura. Chegou lá o documento, o e-mail, lê com paciência, lê com calma, persegue ali os links que são ofertados. Tá? Então, essa eu vou falar aqui, a Futronic, a Nitchen e a Digital Persona, né? São 3 famílias de leitores, elas têm vários modelos ali dentro, mas isso está ali nesse documento, nessa documentação, nesse e-mail que você recebeu, Wallace. Dá uma olhada depois com calma. A Israela Riego perguntou, todas as vezes que o tabelião for entrar no notariado, ele tem que estar com o certificado de CP Brasil plugado? Não. O certificado do e-notariado, o certificado notarizado, como o doutor Rafael está nos provocando a pensar, ele é para ele se autenticar. Se ele for cometer um ato, se ele for assinar, né, um ato notarial, a gente já viu que ele é obrigado a usar esse CP Brasil. Ele vai ter que estar com o certificado dele disponível, numa máquina que está configurado, né? Se for isso que Israel, que você tem em mente, sem dúvida nenhuma, ele precisa estar lá, ali à mão, porque ele vai ter que usar esse certificado, né? A Fátima Mariante perguntou assim: se a pessoa está fora do país, como fazer sua biometria? Não tem como fazer. Vai ter que ou ela usa. Entendo que a pergunta é fazer a biometria para emitir o certificado. Ou ela usa esse CP Brasil, se ela tem um, né? Ou ela realmente vai ter que, no outro momento que ela estiver no país, ela vai ter que se dirigir ao seu tabelionato que ela usa recorrentemente e fazer esse credenciamento onde a sua biometria vai ser coletada, né? Então, ela tem que, de uma certa forma, as pessoas vão aprender, né? Vamos ver o seguinte, o e-notariado é um novo canal de relacionamento, novíssimo, tem 2 semanas de publicação, né, do provimento. Então, um novo canal de relacionamento. As pessoas, por mais incrível que possa parecer, elas aprendem, elas vão entendendo essa nova interface, elas vão entendendo essa linguagem. Leva um pouco de tempo, mas elas vão conhecer. O Rafael Duarte perguntou, a biometria tem que ser feita no cartório que vai lavar a escritura ou poderá ser feita em qualquer cartório mais próximo? Pode ser feita em qualquer cartório esse credenciamento e a geração desse certificado notarizado, que é universal. Tá? Então, o que tiver o gosto dele, onde ele quiser. Fernanda Sampaio. Essa é a pergunta para o Marcos, que eu vou responder. Doutor Marcos, boa noite. Se o usuário tem o certificado ICP Brasil, mais uma vez o tema ICP Brasil, é obrigado o tabelião fornecer a ele o certificado e notariado também? Não é obrigado, mas ele pode oferecer essa alternativa ou esse caminho, né? Ele tem ICP Brasil, se assim quiser usar, não há óbice técnico na plataforma e nem normativo. Se o tabelião quiser oferecer para ele, a gratuidade, né, que o doutor Rafael chamou a atenção no artigo 9º, parágrafo 4º, é gratuito, ele vai poder usar também. Não tem esse caráter, entendo eu, doutor Rafael me corrija aí, não é obrigado, mas ele pode oferecer, né? Não há necessariamente aqui uma obrigatoriedade. O Edson Rodrigues pergunta, titular numa serventia e designado como interino em outra serventia, precisa fazer a emissão de 2 certificados? Pode ser para as 2 serventias no mesmo celular? Sim, pode. Pode botar os 2 certificados no mesmo app. Isso ele pode fazer. Vou recorrer aqui ao doutor Rafael, nossa competência jurídica. Parece que sim, se ele for fazer um ato de uma natureza numa serventia A, ele vai ter que ter o certificado da A.
creio eu, ou dos seus prepostos, do seu substituto? Acredito que sim, mas eu passo a bola aqui para o doutor Rafael para ver a visão jurídica dele. Poder armazenar pode, tecnicamente, tá? Isso aí pode, não. Tecnicamente pode, aí tem que ver qual é a delegação do tabelião, o registrador, se ele tem mais de uma delegação e tem essa possibilidade de ter mais de um e-notariado por força do tipo de delegação dele, ele terá, mas não faz muito sentido, né? Porque normalmente o que acontece é se o tabelião tem, aliás, se o delegado do serviço extrajudicial recebeu, por exemplo, a delegação para ser registrador civil e tabelião de notas, né? Eu acho que deve ser por aí a pergunta. Agora, na prática, disso. O que vai acontecer é o seguinte, o tabelião, quando ele emitir essa credencial, né, o e-notariado dele como tabelião titular, e ele entrar, ele se autenticar no ambiente, ele vai cair no ambiente virtual do cartório A. Se ele tiver o cartório B, onde ele é interino, ele vai entrar no ambiente do cartório B. Eu acho que eu consegui entender agora. Agora, vendo por esse ângulo da interinidade, tem que se entender, vocês me corrigem se eu estiver errado, a gente está até se alongando aqui, estamos espremendo o Marcos, hein? É verdade, é verdade. Mas é importante. Mas eu vou tentar ver se eu consigo simplificar uma coisa e vocês me ajudam. O e-notariado, na verdade, a plataforma, ela emite o certificado notarial, que é pessoal, né? Ele é pessoal, ele se destina ao uso da pessoa física, e esta pessoa física pode ter atribuição de notário ou de registrador civil, né? Ele possui. Então, quando ele está na categoria atributo, notário, aonde ele é titular, que ele recebeu por concurso público aquela delegação, ele usa o e-notariado dele. Desculpa, olha a minha dificuldade aqui, né? O certificado notarial dele. Agora, imagine que ele receba uma designação de interinidade do outro cartório. Me parece que o que vai acontecer é que ele vai emitir um e-notariado por conta do atributo. Vai emitir um certificado notarial por conta do atributo de estar em outra serventia. Marcos, acho que essa então, no caso que ele é titular interino em outros tabelionatos, ele vai ter um único certificado que quem emite é o Colégio Notarial do Brasil. Então, o órgão emissor é o Colégio Notarial do Brasil. Depois, no cadastro do tabelionato, nós temos quem é o titular, quem são os prepostos. Então, quando ele fazer o login pela primeira vez, ele vai poder selecionar qual cartório que ele quer fazer a operação. Então, eu não estou tão errado, tem a ver com o atributo, né? Tem a ver com o atributo dele. Então, mas um certificado só já resolve. Exato. Então, é um certificado que vai ganhar mais um atributo por ele estar interinamente. Ele vai ter que apresentar a documentação e mostrar que ele recebeu essa interinidade, e aí ele recebe esse atributo como tabelião interino também. Um certificado só. Exato. Pergunta. Perfeito. Vamos encerrar aqui as duas perguntas, senão o Marcos não me chama mais para a live, né? Eu estou engolindo o tempo dele. Mais duas perguntinhas para encerrar aqui. Da Vilza Pereiras, ela falou assim, o nosso sistema... Eu acho que essa pergunta é importante. Ela não ficou clara, mas ela é importante, ela linka com uma coisa que o Rafael falou. O nosso sistema do tabelionato criou um link dentro do sistema e que iremos transportar o ato para esse link em PDF, aí a pessoa assina. Conversando com o Marcos hoje à tarde, a gente entendeu o seguinte, acho que ela quer dizer o seguinte, que ela está usando um sistema dela de gestão de documentos, ligado ao back-office dela de cartório, sistema de gestão de cartório, onde ela vai fazer essa tramitação. Não pode, tá? Não pode. É mandatório o uso do e-notariado. O provimento é claro, o Rafael já tocou sobre esse assunto. Se não é isso, Wilson, você até me perdoa, tá? Mas eu entendi que seria isso, tá? Se for o uso de uma plataforma alternativa ao e-notariado, isso não é permitido. O ato notarial eletrônico ele acontece dentro do e-notariado. A última perguntinha é sobre PDF. O documento a ser assinado terá de ir em formato PDF, em papel timbrado? Sim, preferencialmente. É um PDF/A. Ser timbrado ou não, ter um fundo, né? Esqueci como é que chama aquele fundo decorativo que tem as páginas, né? Me escapa agora o nome disso, graficamente o nome disso. Marca d'água, né? Isso não tem problema, é completamente indiferente. O notariado vai endereçar sem nenhum problema esse PDF. E essas foram as perguntas aí da última live. Vamos passar aí agora a bola para o Marcos. Ok, doutor Renato, muito obrigado. Doutor Rafael, boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Bom, seguindo a nossa live,
Agora eu vou apresentar um pouquinho como é que vocês, tabelionatos, emitem certificados, então, para seus prepostos e clientes. De praxe, eu vou compartilhar minha tela para fazer uma apresentação. Só um segundo. Vamos lá. Estão vendo, né? Perfeito. Vamos lá. Bom, então, o objetivo da nossa live hoje é falar um pouquinho como é que os tabelionatos vão emitir certificados, então, para prepostos e clientes, né? Como o Dr. Rafael comentou, agora valendo para tabelionatos de notas e registradores civis com atribuição de notas, com atos notariais, né? Nós apresentamos esse fluxo na live anterior, que nós falamos de como o tabelião emite o seu certificado, né? Qual seria o primeiro passo. Na primeira, na verdade, nós falamos que essa segunda etapa, que é ele se credenciar como autoridade notarial, e hoje nós vamos falar justamente esse terceiro estágio, que é o tabelionato já credenciado como uma autoridade notarial, como então ele vai emitir inicialmente para os seus prepostos e depois para os seus clientes. Vocês vão perceber, na verdade, a função é a mesma, a tela é a mesma, é tudo idêntico, né? Como tanto para o preposto quanto para o cliente. O que diferencia são os acessos no sistema para fazer os atos, né? No caso dos prepostos, os clientes não precisam ter acesso ao sistema, eles só assinam. Ok? Só também relembrando, né? Até uma das perguntas que o Renato comentou hoje, essa é uma estação de trabalho básica que um cartório precisa ter, é um desktop, um notebook, né? Uma leitora biométrica para emitir o certificado e a webcam, no caso do certificado, para emitir a foto, né? Para tirar a foto. Claro que depois, para a videoconferência, no caso do ato, ele também vai precisar, no mínimo, ou um notebook, a própria câmera do notebook, ou uma webcam, se for o caso, um desktop. Bom, e vamos lá. E como é que, então, emite o certificado? Eu já estou partindo do pressuposto que vocês já sabem entrar na plataforma, fazer o login, né, com o certificado digital, o e-notariado. No primeiro momento, aí, só relembrando, você tem um menu, na primeira linha, que é essa, que a gente chama de CNB Online, são os vários módulos da plataforma, né, inclusive com os links para a Sensec e Busca Testamento, né, que é a nossa central de atos, né, mas uma das opções aqui, que é justamente a autoridade notarial, que é a opção que vocês vão emitir os certificados digitais. Clicando nessa opção aqui no menu superior, ele vai abrir essa primeira tela, que já direcionando para você fazer um novo pedido, um pedido de emissão de certificado. Essa aqui é a primeira opção à esquerda. Depois, o que você tem aqui são os pedidos que você já fez, que você particularmente já fez e ainda não concluiu. Uma fila de revisão, porque a gente tem 2 papéis que vocês podem ativar, né, que é o agente de validação, agente de verificação, se o tabelião optar e ter uma segregação de funções para que um determinado colaborador faça o pedido e um segundo colaborador revise esse pedido e termine o processo, né, de emissão para o cliente, por exemplo. Ou você tem um perfil também chamado gerente, que você pode delegar as 2 funções, ele faz as 2 operações. Okay? E todos os pedidos, para você ver todos os pedidos que você já fez no o histórico completo, né, dos certificados que o seu tabelionato emitiu. Vamos, no caso aqui, entrar em novo pedido. Logo de cara, o que ele vai pedir são alguns dados biográficos básicos, né? Você vai escolher o tipo de documento, o certificado dispositivo móvel, vai informar o CPF de quem vai receber esse certificado digital, o nome dele, o e-mail, esse e-mail é importante para que ele receba as notificações do processo de emissão, o celular, aí o país e o celular, isso também é super importante, porque aqui é o celular que vai ficar instalado o certificado de notariado, só lembrando, né? Certificado de notariado sempre no celular. Não existe token nem smart card, como, por exemplo, a SCP Brasil tem. Então, se errar esse número, você vai ter que fazer um novo pedido. Então, é exatamente onde o cidadão, no fundo, vai ficar instalado o celular, o certificado dele. Bom, data de nascimento, RG, dados básicos, ok? É só depois apertar o botão criar, ele vai remeter para uma segunda tela, onde vai apresentar aqueles dados que você já digitou, e com aqui no rodapé alguns botões, ok? Eu só vou... desculpa, só voltando aqui, tem alguns botões que você tem. O próximo passo é anexar os documentos obrigatórios, né, os documentos digitalizados, que basicamente é um documento de identidade, que pode ser uma CNH digital ou
o RG, né, um documento de identidade que você pode escanear, e depois tirar uma foto dele, ok? Esse vai ser o segundo passo. Então, existe um botão aqui embaixo chamado documentação, você vai clicar nele, e o que você vai fazer aqui? Você vai anexar, então, um documento de identidade, né? Por exemplo, uma CNH, você vai selecionar o tipo desse documento, você qualifica aqui que é um documento de identidade, e aí você tem esse botão aqui, tirar foto, a imagem da webcam. Quando você clicar em tirar foto, você vai ativar a webcam e o cliente que vai estar do outro lado, né, do seu computador, você posiciona e tira a foto, ok? Então, quando você clica em tirar foto, já aparece a foto dele e já qualificando como foto, tudo bem? Para selecionar um documento, eventualmente se digitalizou, você jogou numa rede do seu tabelionato, você pode entrar nesse botão procurar, vai abrir aqui a rede de todos os diretórios, né? Você localiza esse documento. Ok? É um processo basicamente isso que a gente exige. Vocês vão ver aqui que também alguns outros documentos que você poderia opcionalmente acoplar, né? Por exemplo, comprovante de residência, certidão de casamento, até o cartão de assinatura, se quisesse acoplar aqui, mas são, vamos dizer assim, documentos opcionais. De fato, o que é obrigatório é um documento de identidade e você coletar uma foto da pessoa. Feito isso, tem o botão salvar, você vai clicar no botão salvar, aí já vai a ficha já apresentando a foto da pessoa, e embaixo, vamos para o próximo passo, que é coletar a biometria. Então, eu só ampliei aqui o rodapé dessa tela. Vão ter duas opções aqui, isso aqui também é só uma observação importante. Para coletar a biometria, é necessário efetuar uma instalação de um software na estação de trabalho, no computador do cartório. Isso é feito uma primeira vez. Tá? Então, aquele processo de instalação, baixa um executável, instala, que a gente chama de Grant Bio, é o nome da aplicação. Então, para isso, pela primeira vez, você tem que clicar nesse botão, baixar a aplicação de captura biométrica. Vai instalar, vai no rodapé lá do navegador, vai baixar esses arquivos, vocês instalam essa aplicação. Feito isso, você vai clicar em capturar digital, tá? Isso, então, baixar só a primeira vez na estação, depois não vai mais fazer isso. Depois, aí sempre que você for coletar as digitais de uma pessoa, vocês cliquem em capturar digital. Perfeito? Aí nós vamos com esse dispositivo, como exemplo esse aqui, que é o do hamster, um exemplo, tá? Vai ser o dispositivo que vocês vão coletar a biometria. Esse é o software que ele vai abrir, que é o que a gente chama de Grant Bio, que ele já vai apresentar a sinalização de qual dedo que tem que ser coletado, né? Então, vocês percebem aqui a foto das duas mãos, com um dos dedos sinalizado na cor verde. Então, esse é o dedo, no caso aqui, né, o indicador esquerdo, que a pessoa vai ter que ir lá no leitor e colocar. E aí o sistema apresenta aqui a coleta, né? E aí você tem um botão de confirmar, que é esse tique verde aqui, vocês clicam nele para que o sistema apresente o próximo dedo. Então, são os quatro dedos que são coletados, né? Os 2 indicadores e os 2 polegares, iniciando pela mão esquerda e depois pela mão direita. Caso a pessoa haja uma dificuldade realmente de coleta, que algumas pessoas realmente têm um problema sério de coleta de biometria, né? Ou até não tenha, por questões de deficiência, não tenha até evitar os dedos, né? Eventualmente, vocês podem pular, né, com essa setinha para a direita ou retornar para a seta da esquerda. Então, vocês podem navegar nesse processo, mas, de fato, vocês vão confirmando até atingir o 4º dedo. E, por final, quando você já coletar os 4 dedos, as 4 digitais, né, existe um botão de submeter as digitais para a plataforma, porque você está coletando localmente, e depois essas digitais vão ser enviadas lá para a plataforma do notariado. Então, existe um processo de transmissão dessas fotografias, né, essas minúcias biométricas para a plataforma do e-notariado. Aqui também só vale uma observação. Isso aqui é a parte talvez mais chata na instalação, né? Quando você instalar essa solução, você tem que também ficar muito atentos ao driver da leitura da biometria. Eventualmente, você até está usando, está operando com o seu sistema de cartório, você já faz a coleta no seu sistema de cartório, mas eventualmente você tem que instalar um driver atualizado dessa leitura para que o sistema reconheça, ok?
como o Renato comentou, são 3 modelos que abrangem, pelo que nossa experiência, mais de 99% dos cartórios que utilizam já tem leitores biométricos. E se quem não tiver, existe uma documentação, todos os modelos, vocês podem recorrer ao CNB para ter essa informação. Como o Renato comentou, inclusive, recebe no link do e-mail lá da emissão. Tudo bem? Bom, avançando, você submete essas biometrias. Quando você submete para o notariado, ele atualiza essa tela lá da ficha, né, da pessoa, e já colocando as digitais logo abaixo da foto. Perfeito? Bom, com isso você já tem o pré-requisito para emitir o certificado. Então, o próximo passo é submeter esse pedido para aprovação, que seria de um agente de validação, né? Ou, se for o tabelião, ou um perfil dentro do cadastro que é de acesso, né, de gerente, ele vai fazer os dois, mas ele tem que passar por essas 2 etapas, que é submeter, é clicar nesse botão submeter, ele vai, na verdade, informar, e vocês informam o seu certificado em notariado, né? Você notário, né? Ou escrevente, ou tabelião substituto, para quem tiver acesso à permissão para fazer essa emissão, escolhe o seu certificado e submete. Aí você tem aquela autorização, né, do celular, que vem uma notificação, você autoriza com o teu PIN ou com a tua biometria. Em seguida, seria, vamos dizer assim, a primeira parte do processo do agente de validação, né, estaria concluída. Se você tiver uma segunda pessoa que vai fazer a revisão, cairia na fila dela, ela entraria na opção pegar para revisão, que é ativa um botão, né, pegar para revisão, e em seguida aprovar, tá? Se for a mesma pessoa, é ato subsequente àquela primeira aprovação. Clicando em aprovar. Marcos, eu vou te interromper aqui, porque eu acho que esse ponto, eu como não sou de tecnologia, ficaria em dúvida, só para a gente deixar claro aí. Fique à vontade. Uhum. Lá no comecinho da sua explanação, você mostrou que existe a possibilidade do cadastro das pessoas, né? Naquela tela onde aparece a possibilidade de você cadastrar quem que vai trabalhar dentro do notariado para emissão. É nesse momento que você cadastra, então, o preposto que vai emitir e o preposto revisor, que podem ser pessoas distintas ou pode ser a única pessoa, é isso? Eu vou até navegar rapidinho para o sistema, tá? Vou mostrar exatamente isso. Eu estou aqui na autoridade notarial. Todos os cartórios têm essa opção aqui na primeira linha, chamada cadastro. Tudo bem? Esse cadastro, cada cartório vai mostrar já seus prepostos aqui. Tudo bem? Eu estou com uma base geral aqui. Eu vou pegar um aleatório, tá? Por exemplo, esse aqui é um substituto, um escrevente, vou pegar esse escrevente, tá? O Abel, por exemplo. Você edita ele aqui, e aqui tem todas as permissões na plataforma, ok? Vocês estão vendo aqui um quadro chamado autoridade notarial. É aqui que você define o que cada pessoa, cada colaborador pode fazer. O substituto, por padrão, já assume o perfil gerente, que faz as 2 etapas. Mas se você quer que um escrevente faça a primeira parte e o outro numa outra, é só definir a validação ou verificação. Tudo bem, Rafael? Ficou claro? Perfeito. Maravilha, matou minha dúvida, podemos voltar para o fluxo, é só porque agora, esse momento que você está, na verdade, está caindo naquele que é o revisor, não aquele que fez a emissão, né? Exato. Tudo bem? Bom, o revisor, então, ele pega esse processo, se tivesse realmente uma segunda pessoa, ela verificaria se os dados estão corretos, poderia verificar a documentação, né? Exatamente naquele cadastro aqui, né? Voltando rapidinho, aqui ele pode clicar na documentação, vai abrir os anexos, confere, né? Então, ok, desculpa, eu só voltei aqui, ele vai clicar, então, no botão aprovar. Da mesma forma, ele vai escolher o certificado digital dele, do notariado, e vai clicar no aprovar, vai de novo no celular, autoriza aqui com o seu PIN, a sua biometria, e o pedido está concluído, tá? Eu estou partindo, obviamente, como nós comentamos, né? O cliente, o cidadão, ele está presencialmente no cartório, né? No tabelionato. Então, assim que foi feita aquela última aprovação, o sistema abre esse QR Code, que a orientação você pede para o teu cliente
lê o QR Code no certificado, ele instala o certificado. Então, só um passo antes aqui, desculpa. Existe um botão chamado enviar link do app por SMS. O que é isso? Se o cidadão ainda não baixou o aplicativo aqui no celular, na verdade, ele vai receber um SMS e, se ele clicar, ele já remete para a Apple Store ou para a Google Play, depende do celular dele, do sistema operacional, e aí já abre lá dentro da loja para ele baixar o aplicativo e-notariado, que é esse do ícone aqui que vocês estão vendo aqui, tá? À direita. Então, esse é o primeiro passo. Se ele já instalar, se ele já tiver instalado esse aplicativo, o que você pode pedir para ele, abre o aplicativo. Eu vou até abrir rapidinho aqui, ver se a gente consegue visualizar aqui. Ver se eu vou conseguir, só um segundo. Ele abre o aplicativo, existe uma opção chamada aqui certificados. Okay? Vou clicar aqui nos certificados. Aqui, no caso, eu tenho vários, mas ele vai adicionar e vai ler, tem me posicionar aqui, ele vai ler, abrir a câmera e eu vou ler esse QR Code, tudo bem? É assim que ele faz. Basicamente isso. Só um ponto que eu também, desculpa, só um ponto que eu acabei não comentando. É importante, antes desse passo, que o cliente assine o termo de titularidade, tudo bem? Vou voltar só um pouquinho, perdão, eu acabei não passando esse processo. Está aqui, mas tem no botão, tá vendo esse gerar termo? Isso aqui fica no rodapé do cadastro, tá? Esse é um termo que vocês têm que imprimir esse termo. É o termo que quem está recebendo o certificado, ele tem as responsabilidades dele por estar recebendo o certificado digital. Então, a orientação é que o cliente assine uma via, pelo menos, e que o cartório arquive essa via assinada e entregue a outra via para o cliente. Mas depois vocês podem ver esse termo, são algumas, o Rafael também vai fazer uns comentários, mas a orientação é essa, que o cartório fique com uma via assinada do cliente. Por favor, Rafael. Só queria dizer o seguinte, gente, esse termo não é um ato notarial, tá? Ele não precisa ser lavrado em livro, nem em folha de segurança. Na verdade, ele é um termo de emissão que você gera. Que eu faço a ressalva aqui? Esse termo é o termo que demonstra que a parte aceitou a utilização de um tipo de certificado digital que se enquadra no parágrafo 2º do artigo 10 da MP 2200, fazendo validade, né, gerando validade entre as partes que vão assinar. De certa forma, esse documento é muito relevante e é ele que garante também que a pessoa está assumindo os riscos e responsabilidades. Então, eu quis frisar isso aqui porque recomendo que vocês montem um classificador dentro do cartório para arquivar todos os termos que vocês emitem, inclusive para os prepostos, não só para os clientes, mas quando você emitiu o certificado notarial para um preposto, também ele tem que assinar esse termo e você deve arquivar tudo dentro do cartório, dentro do classificador. O que tem nesse termo, por exemplo? Se eu perder meu celular roubado, por exemplo, você tem a responsabilidade de você ter que pedir a revogação do certificado. Isso é o mesmo princípio de quem já tem certificado do ICP Brasil. Você tem que ter essa preocupação, porque isso é uma assinatura sua, na verdade, eletrônica, digital, né? Então, são alguns cuidados que seriam um termo de ciência dessas obrigações, tudo bem? Podemos seguir? Vamos lá, né? Bom, então, com esse QR Code, como eu comentei, você poderia já ter baixado o app, mandando o link, aí você pediria para o cliente ler esse QR Code, né, na sua presença, e o que vai acontecer é exatamente isso. Pelo app, entra na opção certificados, clica nesse mais e lê o QR Code, tudo bem? O sistema vai ter uma confirmação, você vai ter que confirmar o número do teu celular, só dá um OK aqui. Se for Android, você vai receber aquele código de 6 dígitos, né, que você digita nessa tela aqui que vai pedir. O Android, perdão, ele traz automático, se for iPhone, você digita, tudo bem? Em seguida, o sistema procede com a emissão, gera as chaves criptográficas, né, do certificado digital, e você está com, então, por fim, o teu certificado emitido, ok? Esse é o processo que vocês têm que fazer com os clientes, lembrando que o certificado, a validade é 3 anos, então, depois de 3 anos, ele vai ter que emitir um novo certificado com vocês. Caso ele perca o celular, o troque de celular, o troque de linha de celular, do número, né?
ele também tem que reemitir o certificado, tudo bem? Mas, basicamente, esse é o processo de emissão do certificado para os teus clientes. Esse é o processo. Só relembrando mais uma vez, eu sempre gosto de reforçar isso, no site institucional do Colégio Notário do Brasil, aqui você tem o menu Provimento 100, e tem todas as orientações, os vídeos explicativos de como emitir, até com mais detalhes, né? Até as lives gravadas estão aqui também nesse site. Então, só reforçando um pouco, vocês podem ver a qualquer momento também, alguma dúvida, recorram a esse site. O CNB de São Paulo também tem, nas suas mídias sociais, também essa questão de todo o processo do notariado. E também, mesmo assim, com alguma dúvida, por favor, enviem alguma dúvida via e-mail, serviços@notariado, ou ao telefone também, que a nossa equipe possa esclarecer o que for necessário. Ok? Muito obrigado, Marcos. Acho que com isso a gente conclui essa live aí. Hoje nós avançamos um pouquinho no começo, né? Respondendo perguntas. É só você tirar aqui agora, Marcos, a apresentação. Sim. E eu queria agradecer aí o pessoal, não sei se o Renato, que a gente está sem tempo, na verdade, né? A gente está aqui já para finalizar a live. Renato, você tem algum comentário que você queria fazer? Então, vamos coletar as perguntas, ninguém ficará sem respostas. Vamos coletar Exato. as perguntas, na próxima live a gente vai trabalhar. Aí faz o pessoal assistir a próxima, né? Isso. Eu Não é queria estratégia de marketing, não, mas o pessoal fica para a resposta na próxima. Isso mesmo. Eu queria destacar aqui só que esse processo, esse procedimento que o Marcos ensinou hoje, que ele demonstrou, como ele disse, está nos vídeos institucionais, mas esse procedimento também é o mesmo procedimento para fazer o certificado notarial para o seu preposto. E aí, uma vez feito o preposto, aí você vai autorizar ele a ser uma autoridade notarial, como o Marcos já mostrou para a gente lá naqueles itens, naqueles campos. Certo, Marcos? Exato, perfeito. Esse processo que eu mostrei vale tanto para preposto quanto para cliente, não muda absolutamente nada, é idêntico. A diferença é que, como o Rafael comentou, pediu para apresentar, é o cadastro, que lá só vai colocar os prepostos, não os clientes, obviamente. Tá? Lembrando que o cliente não precisa ter usuário no sistema. O cliente, no momento que for assinar, depois nós vamos mostrar isso na próxima live, ele vai receber o e-mail, vai clicar, o sistema vai abrir para ele já com o documento para ele assinar. Não precisa ter login, nada disso. Tá? Usa o certificado dele. Maravilha, Marcos. Eu vou encerrar então a live, mas antes eu só queria fazer uma recomendação para todo mundo. É uma ressalva, na verdade. Vocês viram aí, é um processo em que o tabelião, ele está no mundo virtual, ele está emitindo o certificado notarial, ele está autorizando o preposto a ser um emissor de certificado notarial. Então, aqui há um ponto de responsabilidade que se insere em todo o tecido normativo hoje brasileiro, notarial, né, 8935, norma de corregedoria, porque a única diferença é que você está em outro ambiente, você está no ambiente virtual, mas você é um tabelião e com isso você tem todas aquelas responsabilidades de atuar em conformidade. Por isso, até o Colégio Notarial, quando criou esse sistema, é muito sábio haver duas pessoas para trabalhar a emissão, que é o conferente, que é a segunda pessoa que verifica a documentação. Até essa ferramenta está pronta. Então, gente, eu só queria deixar essa ressalva para vocês guardarem que operar o e-notariado é um trabalho de responsabilidade, é uma plataforma extremamente séria, regulada pelo CNJ, e, portanto, tratem dessa plataforma como se vocês estivessem tratando o seu livro de notas. Vocês têm que trabalhar com essa plataforma da mesma forma como você trabalha quando você vai imprimir uma folha do livro. Você toma o maior cuidado do mundo para, eventualmente, não sair errado, imprimir no verso. É o mesmo trabalho. Estou entrando na plataforma notariado, opa, todo cuidado aqui, estou logado, vamos com calma, vou emitir, imprimir o termo de titularidade, e etc. e tal, tudo como a gente vem explicando. Eu quero só ressalvar que não é um aplicativozinho para entrar e vamos fazer, não é isso. É o aplicativo, é a plataforma dos notários no mundo virtual. Legal, gente? Então eu encerro a live aqui agradecendo o Marcos de Paola, o Renato Martini, a doutora Gisele, presidente do Colégio Notarial, e todo mundo que assistiu aí a live e está acompanhando aí esse passo a passo que a gente está tentando fazer para vocês. Tá legal? Gente, até a próxima live. Um grande abraço. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, gente.